Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Este é o seu canal de Trumpet e aqui fala o evangelista Oscar. Estamos aqui mais uma vez para juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina nesse trimestre muito especial que estamos estudando o livro de Êxodo. Estamos na lição número 6 com um tema bastante importante, um tema muito rico, a travessia do Mar Vermelho. E tu és nosso convidado especial e nós iremos estudar juntos esta lição. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações, compartilhe esta lição com os demais irmãos, deixe os seus comentários, os seus likes. E isto é muito importante para o crescimento do canal. Sem mais demoras, vamos pedir a presença do Espírito Santo, que é o nosso professor, para que possa nos conduzir a melhor compreender esta lição para os dias de hoje e termos uma aplicação correta, obedecendo a Deus sempre e sempre. Vamos orar. Nosso Deus e Pai que nos céus habita, obrigado, Senhor, pelo dom da vida, obrigado, Senhor, de forma especial, por nos concederes este momento para estudarmos a Tua Palavra mediante este guião do estudo da lição da Escola Sabatina. Venha a nós o reino, seja feita a Sua vontade, te pedimos e te rogamos em nome de Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Espero que o meu irmão e minha irmã já tenham consigo a Bíblia para juntos darmos a lição número 6 com o tema A Travessia do Mar Vermelho. O verso para memorizar encontra-se em Êxodo capítulo 14, os versos 13 e 14. Assim diz a palavra do Senhor. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Que verso tão especial que nos enche de esperança, mostrando que Deus está sempre disposto para nos livrar desse lado de Satanás, que Deus está sempre ao nosso lado para nos confortar e nos guiar. Então este Deus que livrou o povo de Israel é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Ele está disposto a cooperar com aqueles que obedecem a sua palavra, com o intuito de os levar até a Canaã celestial. É uma grande bênção saber que a palavra de Deus nos traz exemplos do passado para que nós tenhamos a fé e a esperança da salvação mediante Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ao longo desta semana nós teremos para a lição de domingo, vão e adorem o Senhor. Para segunda-feira teremos a consagração do primogênito. Terça-feira, atravessando o Mar Vermelho. Teremos para quarta-feira, avançando pela fé. E quinta-feira, o cântico de Moisés e de Miriam. E sexta-feira, o estudo adicional. Queridos irmãos, conforme eu dizia, quando Moisés orientou o povo que pudessem avançar, Moisés explicou que eles não deveriam temer, porque o Deus poderoso, aquele que havia feito maravilhas através de Moisés, na presença de Faraó, juntamente para os egípcios, é o mesmo Deus que ia tirar este povo com o seu braço forte. Então o povo não deveria temer, o povo deveria colocar a sua confiança em Deus. Isso aplica-se também para os nossos dias. O mundo pode apresentar vários desafios, vários obstáculos, inimigos à nossa volta. Mas nós temos que ter confiança em Deus. O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo para todo o sempre. Aquele que nunca foi derrotado, Ele é Criador. Ele fez todas as coisas e com o poder da sua mão sustenta todas as coisas. Temos que ter fé nesse Deus, temos que confiar nele. Então o povo de Israel confiou neste Senhor. Apesar deles não exercitarem a sua fé na proporção maior, eles creram na palavra profética e de facto viram as maravilhas de Deus se realizando no seu próprio meio. O autor nesta lição de sábado à tarde nos diz: o Êxodo é a experiência mais impressionante e gloriosa do povo de Deus no Antigo Testamento. Esse evento é o modelo como Deus derrotou os inimigos dos hebreus e os levou vitoriosamente para a terra prometida. É também símbolo da salvação e redenção em Cristo Jesus. Conforme já referenciávamos nas lições anteriores, Moisés era um tipo de Cristo, aquele que tirou o povo do Egito,
da terra da servidão, da terra do pecado, com o intuito de lhes dar uma terra que mana leite e mel, a Canaã terrena. Hoje, se nós aceitamos Jesus Cristo pela fé, andarmos segundo os seus princípios, guardando os seus mandamentos, vivendo de acordo com a sua vontade, também Cristo promete nos tirar da escravidão do pecado e vivermos em novidade de vida e alcançar a maior e bendita esperança, que é herdar a vida eterna quando Cristo vier com poder e grande glória. É uma grande bênção saber que Cristo virá. O mesmo Deus que protegeu o povo, o mesmo Deus que guiou o povo, é o mesmo que hoje nos protege das ciladas do inimigo. Mas nós precisamos crer, precisamos obedecer e viver de acordo com a sua vontade. Então, esta libertação, essa travessia do Mar Vermelho, simboliza a salvação em Cristo Jesus, a redenção que Cristo também nos fará triunfar quando ali estivermos naquele mar de vidro, quando os santos salvos de todas as épocas apresentarem-se perante o Senhor. A cruz apresenta o que Cristo fez por nós, que nos lavou e nos purificou do pecado através do seu sangue. Na lição de domingo, nós vemos aqui quando o faraó disse a Moisés: vão e adorem o Senhor. Será que o faraó, ao dizer isto, expressou de coração puro de que ele desejava ver o povo adorar a Deus? Nós vemos que não, porque o faraó intitulava-se Deus, mas sofrendo a penalidade da sua incredulidade, de lutar, de combater contra Deus, ele disse: vão e adorem, porque o que ele queria era se livrar das pragas que estavam caindo. O faraó não era temente a Deus. O faraó, pelo contrário, questionou a Moisés outrora: quem é o Senhor para que eu deixe Israel ir? Mas quando o dedo de Deus se manifestou nele e a vara pesou sobre as suas costas, porque o faraó apresentou-se como um tolo, ele, para se livrar daquela angústia, para se livrar daquele sofrimento, em algum momento ele disse: vão e adorem ao Senhor. Mas ele não estava arrependido, nem tampouco. Ele apenas queria escapar, ter um alívio momentâneo da situação em que ele estava a passar. Que na noite da Páscoa, o juízo divino alcançou os que não estavam cobertos pelo sangue, porque Deus havia orientado o povo que eles deveriam fazer uma festa, a Páscoa ao Senhor, e deveriam comer o cordeiro pascal, mas que o sangue do cordeiro deveriam pintar os umbrais das suas casas, para quando o anjo da morte ser enviado para eliminar os primogênitos, ele pudesse passar por cima daqueles que obedeceram, colocaram a sua fé em prática, naquilo que era a vontade de Deus. Então, aqui nós vemos que ninguém escapou, independentemente da posição ou educação social ou sexo. A punição atingiu todas as famílias do faraó, aos escravos, até mesmo os primogênitos dos animais. O orgulho do Egito estava no pó. Então, quando ele viu essa situação da última praga, ele disse: vão e adorem ao Senhor, como se fosse do seu próprio coração deixar Israel ir. Mas nós sabemos que isto não era verdade. Ele apenas queria se livrar momentaneamente daquela aflição, daquela dor. Venha comigo para o livro de Êxodo, capítulo 12, os versos 36. Aqui nos diz que o Senhor deu ao povo favor à vista dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e eles despojaram os egípcios. Queridos irmãos, os egípcios não deram isto de coração livre. Quando o povo de Israel pediu a eles, eles deram quase de tudo que eles tinham. Deram joias, deram ouro, deram alimentos, deram gado, mas na verdade este era o pagamento que o povo de Israel era devido ao longo de tantos anos que ali serviram como escravos. Mas porque os egípcios não queriam mais ver na sua face o povo de Israel, por causa da penalidade que Deus estava trazendo, derramando ali as pragas, eles fizeram isso em rapidez, oferecendo ao povo de Israel tudo o que eles pediam, como uma forma deles saírem o mais rápido possível do Egito. É nessa circunstância que também o faraó expressou: vão e adorem
ao Senhor. Assim nos diz o autor nesta lição. É bastante intrigante que o faraó, ao dizer aos hebreus para irem adorar, tenha acrescentado este pedido: e abençoem também a mim. Por que o rei do Egito, considerado um deus no meio do seu povo, pediria isso? Parece que ele finalmente compreendeu o poder de Deus dos hebreus e quis se beneficiar dele. No entanto, como Deus poderia abençoá-lo enquanto ele estava em rebelião, pecado e orgulho? Ele finalmente permitiu que o povo saísse, mas não foi por sua submissão à vontade de Deus. Fez isso porque foi derrotado. Ele não estava arrependido, como suas ações posteriores revelaram. Ele apenas queria interromper a destruição que cobria o seu reino. Então nós vemos mais uma vez que não havia arrependimento em Faraó. Não havia em nenhum momento a possibilidade de Deus abençoar a ele, porque ele também se considerava um Deus no Egito. Ele havia guerreado diretamente com o povo de Israel, questionando: quem é Deus para que eu deixe Israel ir? Sentindo agora a vara de Deus nas suas costas, ele diz: vão e adorem o Senhor e peçam que esse vosso Deus também me abençoe. Queridos irmãos, isto soou para os ouvidos de Deus como uma forma de zombar do seu poder. O faraó não estava nem um pouco arrependido. Assim diz a serva do Senhor no livro Spiritual Gifts. Ela nos diz que o faraó, levado do orgulho à humildade, quando os egípcios foram punidos, desde o rei em seu trono até o servo mais humilde, com a morte de seus primogênitos, houve lamentos em todo o Egito. Então o faraó lembrou-se de sua orgulhosa jactância. Quem é o Senhor para que eu obedeça a sua voz para deixar Israel ir? Agora ele se humilhou e correu para Gozém com os seus conselheiros e seus governantes, e se curvou diante de Moisés e Arão e disse-lhe para irem servir a Deus. Seus rebanhos e manadas também deveriam ir, como haviam solicitado. Eles imploraram que partissem, temendo que se continuassem por mais tempo, todos morreriam. Faraó também implorou a Moisés que o abençoasse, pensando desta vez que uma bênção do servo de Deus o protegeria dos efeitos subsequentes da terrível praga. Que lições nós podemos ter aqui da experiência do povo de Israel para nós que vivemos no fim do tempo do fim? Queridos irmãos, quando as pessoas anularem a lei de Deus, pisarem o sábado, calcarem o sábado a pés, quando a marca da besta for imposta por insistência, os homens impelidos por Satanás serão levados a perseguir, aprisionar e matar o único povo de Deus que reverencia o seu nome, levantando firmemente a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel. Mas quando Cristo se levantar do lugar santíssimo, então virão as 7 últimas pragas. Assim como vieram as 10 pragas no Egito, os egípcios, juntamente com o faraó, viram que a única forma de escaparem era deixar Israel ir. Satanás, no tempo do fim, vai culpar o povo de Deus, um povo remanescente, um número reduzido dos fiéis, aqueles que temem a Deus, guardam os seus mandamentos e têm o testemunho de Jesus. Ou seja, aqueles que amam a palavra de Deus, vivem de acordo com a palavra de Deus e cumprem os testemunhos ou o espírito de profecia. Esses, no tempo do fim, serão culpados por Satanás e seus agentes de que as pragas que estão caindo é por causa deste pequeno grupo, deste rebanho. Mas nós sabemos que Deus irá proteger o seu povo. Os santos serão culpados pelas catástrofes. No livro Primeiros Escritos, nós lemos: vi que os 4 anjos segurariam os 4 ventos até que a obra de Jesus estivesse terminada no santuário. E então viriam as 7 últimas pragas. Estas pragas enfureceram os ímpios contra os justos, pois pensavam que nós havíamos trazido os juízos divinos sobre eles, e que, se pudessem livrar a terra de nós, as pragas cessariam. Saiu um decreto para que se matassem os santos, o que fez com que estes clamassem dia e noite por livramento. Este foi o tempo de angústia de Jacó. O povo de Israel
Quando Deus trouxe a 10ª praga, a morte dos primogênitos, o faraó, juntamente com os egípcios, disseram: não podemos mais coabitar com esses homens. Que saiam, levam tudo que vocês quiserem, desde os pertences, desde o ouro, a prata, o gado. Saiam com vossas crianças, vão e adorem ao Senhor. Mas entretanto, queridos irmãos, havia ali um impasse, um mar vermelho. Poderia Deus ter libertado o povo e entrar em Canaã de forma direta? Claramente que sim. Mas porque Deus queria que eles exercessem a fé, eles depararam-se com o mar vermelho. Queridos irmãos, há lições importantes aqui. O ouro é refinado no fogo. As provações, elas vêm para aperfeiçoar o nosso caráter. Assim o povo de Israel também deveria exercer fé. Ao deparar-se com o mar vermelho, deveriam eles clamar a Deus, aquele que lhes livrara do seu braço forte, para lhes levar até Canaã terrena. Então, ao depararem-se com esse mar vermelho, deveriam eles continuamente confiar no Senhor, que lhes protegeu na terra de Gozém, enquanto outros egípcios sofriam as pragas. Então, eles deveriam clamar a Deus, ouvir o seu profeta e crer no seu profeta para que tivessem sucesso. Mas, mais uma vez, eles se demonstraram incrédulos, não creram continuamente no Senhor. Eles não exerciam a fé genuinamente. Então, esta lição de terça-feira, atravessando o Mar Vermelho, ela diz-nos algo muito importante para os nossos dias. Nesta lição de terça-feira, o autor nos diz: seguindo as instruções de Deus a Moisés, os israelitas deixaram o Egito como um exército bem organizado. Quando Israel saiu do Egito, Moisés também levou consigo os ossos de José. Esse detalhe revela o cumprimento da fé que José teve nas promessas de Deus. José jamais perdeu de vista a terra prometida, mesmo vivendo no esplendor do Egito. Ele pediu que seus ossos fossem levados para Canaã. José cria que Deus iria um dia visitar Israel no Egito e os levaria para a terra prometida, como ele havia jurado, assim como escreveu Paulo no livro de Hebreus, capítulo 11, os versos 22. Aqui nós vemos uma lição muito importante, que todos aqueles que têm fé em Jesus Cristo, ainda que moram, eles morreram na esperança, na fé da primeira ressurreição. Bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor, porque ressoada a trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós seremos arrebatados juntamente com eles para encontrar o Senhor nas nuvens, e ali estaremos com o Senhor para todo o sempre. Era esta fé que José possuía no Egito. Por isso ele conservou esta escritura, dizendo que deveria se levar os seus ossos até Canaã. Então há esperança para aqueles que morem em Cristo, aqueles que descansam no pó da terra, que viveram e andaram de acordo com a vontade de Deus. Quando Cristo vier com poder e grande glória, eles vão triunfar. A morte não terá mais domínio. Haverá a primeira ressurreição para os salvos. Amém? Querido irmão, querida irmã, que talvez tenha perdido alguém, lembre-se que aqueles que morreram em Cristo não foi o fim, não foi o último adeus. Nós veremos os nossos entes queridos quando Cristo vier com poder e grande glória. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém? A palavra de Deus nos diz: bem-aventurados aqueles que têm parte na primeira ressurreição, porque a segunda morte não tem poder sobre eles. Essa é a nossa maior esperança, queridos irmãos. Assim José demonstrou isto claramente. De forma maravilhosa, queridos irmãos, Deus se manifestou para o povo de Israel através de uma coluna de nuvem e de noite com uma coluna de fogo para proteger. Eram sinais visíveis da presença de Deus, e Deus falava e o povo ouvia. Mas mesmo assim eles demonstraram incredulidade em alguns momentos. Nós vimos, por exemplo, que o faraó nunca se converteu genuinamente e nunca se arrependeu. Seu pedido de bênção divina foi uma farsa, talvez um engano em seu coração. Ele reuniu o seu exército e foi atrás dos escravos fugitivos. Ele estava cego pelo pecado. Queridos irmãos, quando negligenciamos a atuação do Espírito Santo,
no nosso coração. Então pecamos contra o Espírito Santo. Não há mais nada a fazer. A porta da graça pode se fechar, mesmo que as pessoas continuem vivendo mais e mais tempo. Mas enquanto a porta da graça se fechou. Por isso a palavra de Deus nos diz que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Não porque Deus não pode nos perdoar, mas porque nós não abrimos espaço para que Deus habite em nós. Assim foi com o faraó. Com todas as evidências possíveis, ele questionou: quem é Deus para que eu deixe ir Israel? Então ele selou o seu destino. Ele fechou o seu coração para não mais ser impressionado pelos sinais maravilhosos que Deus fazia, e não receber em seu coração a atuação do Espírito Santo. Mas também os israelitas, que viram as maravilhas de Deus, quando viram o exército de Faraó vindo, também demonstraram aqui falta de fé. E eles questionaram a Moisés, expressaram o mesmo sentimento que o Faraó tinha contra Deus. Será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá para que morramos neste deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Irmãos, isto é muito, muito triste. Há muitos egípcios ainda hoje que, quando ouvem a palavra de Deus, saem do poço da lama do pecado para viver uma novidade de vida. Quando passam dificuldades na vida cristã, porque o ouro é refinado no fogo, que é o aperfeiçoamento do caráter, muitos expressam este sentimento que tiveram no passado os israelitas, questionando: porventura não haviam sepulturas no Egito para morrermos aqui no deserto? E há muitos assim que dizem: melhor seria se tivéssemos ficado onde? No Egito, junto às panelas de carne. E há muitos que isso dizem hoje, desejam voltar para o Egito. Mas venha comigo para a palavra de Deus, em 2 de Pedro, capítulo 2, versos 22. Assim nos diz a palavra do Senhor: mas isto lhes veio de acordo com um verdadeiro provérbio: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca que foi lavada voltou no lamaçal. O que significa, queridos irmãos? Que quando Deus nos tira do mundo do pecado para vivermos a novidade de vida, devemos permanecer neste amor, devemos permanecer no conhecimento da verdade. Mas muitas vezes as pessoas, depois de serem convertidas, olham para o mundo com o desejo de voltar, assim como o porco é lavado, mas volta a envolver-se no lamaçal do pecado. É assim o homem, é como um cão que volta para o seu próprio vômito. Geralmente nós vemos pessoas que, quando passam por dificuldades, questionam onde Deus estava, onde Deus está, quando passam pelos crisós da vida. Isto é falta de fé. A palavra de Deus diz que nós temos que avançar pela fé, que é a lição de quarta-feira. A Bíblia é clara em Hebreus capítulo 11, versos 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. E no próprio capítulo 11 de Hebreus, a partir dos versos 1, define que a fé é a certeza das coisas que não se vê, mas que se esperam. Ou significa que nós temos que avançar pela fé, crendo que o Deus que nos tira do pecado, Ele é capaz de nos fortificar, de nos dar força e coragem para continuar no caminho reto. Então nós temos que avançar firmemente pela fé. Uma vez que Moisés confiava em Deus e em sua palavra, ele encorajou o povo. O líder hebreu apresentou 4 verdades essenciais sobre como agir em situações difíceis. Oh, que realidade tão diferente da nossa hoje, quando os nossos líderes, em situações difíceis, também se tornam medrosos para enfrentar diretamente o problema, assim como foi dito a Moisés. A serva do Senhor, ela nos diz que não devemos virar o barco e oferecendo a parte mais leve, que é o casco do navio, mas temos que enfrentar o iceberg de frente. Assim Moisés, como um líder instruído por Deus, que confiava em Deus e temia em sua palavra, também encorajou o povo a avançar pela fé. Então nós temos aqui 4 princípios básicos para nortearem a nossa fé, crendo em Deus, crendo na sua força, porque se Ele é vencedor, com Ele também somos mais que
vencedores, assim nos diz a palavra do Senhor. Então nós encontramos aqui o primeiro princípio, Êxodo, capítulo 14, versos 13. Não tenham medo. Queridos irmãos, não devemos ter medo. Temos que confiar em Deus, avançar pela fé, segurando o braço do Onipotente, aquele que luta por nós, envia os seus anjos para acamparem em nosso redor. O livro do Apocalipse, capítulo 21, verso 8, nos diz que os medrosos, os covardes, não herdarão o reino dos céus. Então, não ter medo é uma virtude cristã, porque isso mostra que nós cremos em Deus. Cremos num Deus de todo poder, um Deus que pode tudo por nós. Temos aqui o segundo princípio, Êxodo também 14, versos 13. Fiquem firmes. Então, a firmeza deve ser do cristão. Não é por força, mas pelo Espírito de Deus. O terceiro ponto, vejam o livramento que o Senhor vos fará no dia de hoje, mostrando que Deus está disposto a livrar aqueles que obedecem à sua palavra. Queridos irmãos, esta obediência significa dizer: seja feita a vontade de Deus, não a nossa. Vejam, Daniel e seus companheiros confiavam em Deus, mas passaram por dificuldades. Mas mesmo assim, não deixaram em crer e confiar em Deus. Então, o que significa confiar em Deus e ter a certeza do livramento? É que mesmo se não passarmos aprovados, atenção, perdermos a vida, mas sem violar o princípio de Deus, nós seremos livres do pecado, livres da morte e da condenação eterna. Então, é esta liberdade, é este livramento que nós teremos em Deus. Os três jovens, os amigos de Daniel, quando foram ditos, ajoelhem, esta é a oportunidade, ajoelhem perante a estátua que foi construída em homenagem ao Nabucodonosor. Eles disseram: ó rei, acerca deste negócio nós já falamos consigo e deixamos claro, não adoraremos essa estátua, mesmo que a sentença seja sermos lançados na fornalha ardente. Se o Deus a quem nós adoramos desejar nos livrar, o fará. Mas se não for a sua vontade nos livrar, mesmo assim continuaremos sem ajoelharmos perante essa estátua. Isso significa ser liberto de facto pelo poder de Deus, mesmo que as circunstâncias não estejam a favor nosso, mas nós continuarmos colocando confiança em Deus, porque Ele vai nos livrar. Para estes hebreus, eles viram Jesus Cristo caminhando com eles ali na fornalha e ambos não se queimavam. Deus libertou a eles. Para Daniel na cova dos leões, idem, Deus o libertou. Então temos a certeza em exemplos do passado que Deus pode nos libertar. Enquanto o povo de Israel via o faraó vindo com seu exército de carruagens, eles confiaram no Senhor e eles foram libertos. Eles viram o exército de faraó perecer nas águas juntamente com o faraó. Encontramos ali o quarto sinal. O Senhor lutará por vocês. Não foi Moisés, nem foi o povo que derrotou o exército de faraó juntamente com o faraó, mas foi Deus com seus anjos que pelejaram contra o faraó e seu exército. É-nos dito no livro A Verdade sobre os Anjos que foram os anjos que tiraram os travões das carruagens do exército do faraó. E faraó pereceu nas águas juntamente com seu exército. Ali na travessia do Mar Vermelho, fechou-se a porta da graça para o povo de Israel. Que lições tão especiais e muito importantes que nós temos que entesourar. Crer em Deus, confiar nele e andar e avançar pela fé. Estamos já mesmo na reta final. Estamos vendo aqui o cântico de Moisés e Miriam. Irmãos, nós iremos de facto cantar o cântico de Moisés, um cântico de vitória, um cântico ao Cordeiro, aquele que nos livrou do pecado e nos trouxe a vida eterna e nos dá o galardão pelo fato de termos obedecido os seus mandamentos. Esse cântico louva o Senhor, porque Ele é um guerreiro poderoso que derrotou aqueles que se opuseram ao seu povo. Moisés desenvolveu pessoalmente esse tema, enfatizando que o Senhor, seu Deus, também era sua força, cântico e salvação.
Ninguém é igual a ele, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera maravilhas. Êxodo capítulo 15, versos 11. Este é o nosso Deus, um Deus que merece toda honra e glória, toda adoração, conforme nos dito nas 3 mensagens angélicas. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda a hora do seu juízo. Adorar aquele que fez os céus e o mar e todas as fontes das águas. Só Ele que merece adoração. É Ele que deve ser o centro da nossa vida. Olharmos para Cristo Jesus, aquele que nos amou primeiro, nos tirou do lamaçal do pecado para nos dar a salvação. O cântico de Moisés é um cântico de vitória, assim como é apresentado em Apocalipse, capítulo 15, dos versos 4 e 8. Os redimidos entoam o cântico de Moisés, que é o cântico do Cordeiro. Então, irmãos, aqueles que passarem a angústia de Jacó, a qual nunca houve, aqueles que viverem num tempo sem a intercessão, quando o Espírito Santo for retirado da terra, eles vão cantar um cântico da sua própria experiência, o cântico de Moisés. Os 144 mil, eles vão cantar o cântico de Moisés. O autor aqui coloca o cântico de Moisés e o cântico de Miriam, mas em nenhum momento enfatiza o cântico de Miriam. E nós vemos hoje que aqueles que querem enfatizar o cântico de Miriam encontram-se em apostasia, porque eles querem introduzir cultos dançantes, querem introduzir música profana ou mundana nos púlpitos, assim como dizem, como Miriam dançou louvando a Deus, eles querem levar estas músicas dançantes, essas músicas seculares e mundanas ou profanas para o culto de Deus. Mas Moisés, ele louvou a Deus em reverência, reconhecendo que Deus é um guerreiro que traz a salvação para o seu povo. Então, o povo escolhido de Deus, o povo remanescente do tempo do fim, vai cantar o cântico de Cordeiro, o cântico de Moisés para todo o sempre. Irmãos, esta é uma lição muito importante. Quero terminar lendo convosco alguns textos. No livro de 1 Coríntios, capítulo 10, apóstolo Paulo narra a travessia do Mar Vermelho, porque isto aconteceu como exemplo para nós, a fim de que não caiamos nos mesmos erros que o povo de Israel caiu. Essas são lições importantes para nós. 1 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 1, nos diz a palavra do Senhor. Além disso, irmãos, eu não quero que ignoreis que todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram do mesmo alimento espiritual, e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque eles bebiam da rocha espiritual que os seguia, e a rocha é Cristo. Quando nós cantamos rocha eterna, Cristo Jesus, Ele é a pedra angular que os construtores rejeitaram. Então o povo de Israel viu essas maravilhas, contemplou essas maravilhas, mas muitos deles continuaram sendo rebeldes, continuaram sendo pessoas de uma dura cerviz, não obedeciam verdadeiramente a Deus. Isso foi escrito como exemplo para nós, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Versos 5. Mas a maior parte deles não se agradou ao Senhor, pois ficaram estendidos no deserto. Verso 6. Estas coisas foram escritas como exemplo para nós, a fim de não cobiçarmos as coisas más como eles cobiçaram. Então temos aqui lições para os nossos dias. Nós não estamos atravessando o Mar Vermelho literalmente, mas existem obstáculos à nossa frente. Queremos atravessar esses obstáculos, temos que crer em Deus onipotente. Temos que crer no Senhor que nos diz, avançai pela fé. Então o mar abriu-se e o povo passou a seco. Isso mostra que nós temos que ter fé, mesmo que os obstáculos à nossa frente sejam maiores em relação às nossas expectativas. O mesmo Deus que livrou o povo de Israel, Ele pode nos livrar hoje. Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para todo o sempre. Que Deus continue abençoando os queridos irmãos, continue abençoando as famílias que estão estudando, se reunindo conosco,
para estudar as lições da escola sabatina. E assim chegamos ao fim. Quero desejar a todos a continuação de um bom estudo e que tenham uma semana promissora e nos vemos no próximo estudo.